Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica é maravilhosa, principalmente para você que ama o Evangelho de João, prega, ensina, pensa em fazer sermões, estudos nesse maravilhoso Evangelho. Essa obra vai te ajudar bastante. Vocabulário teológico do Evangelho de João. Vocabulário teológico do Evangelho de João. E quem escreveu essa preciosidade é o Juan Mateus e Juan Barreto. Eu vou adquirir o comentário da editora Paulus, que é uma série, né? No Novo Testamento, tem uns também do Antigo Testamento. O nome da série é Grande Comentário Bíblico, da Paulus, que é maravilhoso e muito indicado nas academias, devido ao rigor teológico e exegético. E tem um comentário deles, de ambos, né? Do Juan Mateus e Juan Barreto, de João, que eu vou adquirir essa obra. Então, você lê o comentário, estuda o comentário juntamente com essa obra aqui. Ambos, um complementa o outro. Então, o que ele não fala lá no comentário, aqui no vocabulário teológico, dos nomes, você vai encontrar mais detalhado. Mais detalhado. Então, o comentário, juntamente com essa obra, dá um par perfeito. Andam de mãos dadas. E quem é Juan Mateus e Juan Barreto? Ambos são professores do Novo Testamento, são professores de exegese, hermenêutica. E se são professores de exegese e de hermenêutica, ambos conhecem muito bem o grego. E são especialistas também, eruditos no Evangelho de João. Está aqui, ó, Juan Mateus e Juan Barreto são formados em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico e professores de exegese bíblica na Espanha. São católicos, né? São católicos, são eruditos católicos. E a teologia católica, eu sempre falo aqui, é maravilhosa, gente. Eu falo a teologia católica acadêmica. Eu não falo esse catolicismo aí herético, pagão, popular. Não, eu falo o catolicismo erudito, esses grandes eruditos. E aqui está o sumário. Você tem a introdução, você tem o vocabulário teológico, que ele vai explicar aqui, estrutura histórica ou teológica, estruturação teológica, suas linhas mestras, o ponto de arranque. Isso aqui é a introdução. Depois você tem as abreviaturas dos livros bíblicos, outras abreviaturas, e aqui começa o sumário, né? Que está em ordem alfabética. Então, as palavras ali no Evangelho de João, como Abraão, água, alegria, aliança, amigo, amor, André, batismo, Betânia, bodas, carne, céu e por aí vai. Em ordem alfabética, você vai aqui na palavra e você procura lá, tá? Que tá os números das páginas, você procura e você vai ver o verbo, o pronome, o adjetivo, tá? Substantivo e por aí vai. Por aí vai. Como João usa a palavra, é maravilhoso. Em grego, né? Só que traduzido para o português. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, todas as palavras que João fala lá no seu evangelho, ele explica aqui, trazendo todo o vocabulário teológico dessa palavra, né? Desvendando essa palavra. Davi, Deus, dia, discípulo, Elias. É longo aqui, ó. Olha só. Escatologia, escritura, festa, fé, filho. Olha só, Maria Madalena, Messias. Que maravilha. Nascimento, Nicodemos, noite, números. Os números, enfim. E o último aqui é a visão, que é a letra V. E a quantidade de páginas, nós temos aqui, ó, 295 páginas. São 295 páginas, tá? Dessa preciosidade.
E vamos aqui, sem delongas, deixa eu pegar aqui o tema, eu até marquei aqui, para nós olharmos. Deixa eu pegar aqui, a expressão filho. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Você vai ver aqui. E assim ele faz com todas as palavras. Ambos, né? Fazem com todas as palavras, esses dois eruditos. Filhos, o grego, huios. Tem também a palavra teknon, que significa filho, gerado, nascido. Ticto, que significa gerar, dar à luz. Terceiro aqui, ó, monogênesis. Monogênesis. Uns falam monogênesis, né? Mas é monogênesis, que é único gerado, que se refere a Cristo. Unigênito significa filho único. 4 aqui, ó. Pais, menino, paidion, pequenino, menino, paidarion, pequenino. Aqui ele vai explicando. O uso dos termos huios, filho, usa-se para indicar filho genérico em relação com seu pai. Está no capítulo 5, versículo 19 lá, de João. Aplica-se a Jesus, o filho, sem mais determinação. Aqui você tem mais passagens, falando que Jesus é o Filho de Deus. Também determinado como Filho de Deus. Aí você vê as passagens para você conferir. De João. Aqui mais passagem. Ó. João capítulo 1, versículo 34 e 49. Capítulo 5, versículo 25. Capítulo 10, 36. Capítulo 11, versículo 4 e versículo 27. Capítulo 17, versículo 1. Teu filho também. O filho do homem. Aí, ó, continua aqui, ó. Usa-se para outras personagens, como Simão, o filho de João, Simão de João, Pedro, né? Filho de José, de Jacó, filho de Jacó, também do cego, com respeito a seus pais, lá aquele cego de nascença, né? Do discípulo com respeito à sua mãe. Quando Jesus fala para João, mulher, eis aí o teu filho, o filho, eis aí a tua mãe. João não era filho de Maria, né? Nem Maria era mãe de João. Mas Jesus fala, olha, a partir de agora, minha mãe vai estar nos cuidados de João. E você vai cuidar dela, João, como se fosse a sua mãe, e ela vai cuidar de você como se fosse seu filho, o filho dela. Aí ele vai explicando aqui, ó, filhos da luz, tá? É a primeira palavra. Depois vem, cadê, ó? Filho da perdição, o QI, a perdição, que fala de Judas, né? No episódio do funcionário, a relação que Jesus pretende criar entre este e o enfermo é a de filho, por oposição à de pequenino, súdito. 2 vezes aplicada a Jesus, aparece a expressão o Filho único de Deus, que é unigênito. Depois vem a palavra monogênesis, que é unigênito, não acompanhado de huios, que é filhos, né? Aparece no capítulo 1, versículo 14, subentendendo filho. E no capítulo 1, versículo 18, acompanhado de Theos, o único Deus gerado. João traz Jesus como Deus. Isso ninguém nega. João traz Jesus como Deus, né? E nascido e criado como Deus, né? Que se encarnou para salvar a humanidade. Aí vem a palavra teknon, filho nascido de um pai. Encontra-se 3 vezes aplicada aos filhos de Deus. Aí tem as passagens de João, que você pode conferir. E aos de Abraão, os filhos de Abraão. A diferença de rios, ou ruios, masculino, que o oposto é tigater, filha. Esse termo neutro implica tanto o varão como a mulher. Em português, usa-se como termo neutro, não marcado o masculino plural. Filhos, ou varões, mulheres, enfim. Depois você tem aqui a palavra grega pais, que é menino, e o seu diminutivo paidion, pequeno, pequenino,
pequeno, menino, recém-nascido, denota, antes de tudo, a pouca idade, de onde derivam semas de inferioridade e dependência comuns ao filho menor e ao servo. A oposição a basilicos, que denota poder, e ruios, que implica igualdade, faz ressaltar o sema de dependência. Paidarion, que é pequenino, sem relação no contexto a nenhuma paternidade, parece indicar o menino que está a serviço de outros. Então ele explica, detalha as palavras aqui para você entender o que João está falando. Esse vocabulário é maravilhoso. Depois você tem aqui, filho, tá? Para designar-se, a denominação mais usada por Jesus é o Filho. 17 vezes aparece no Evangelho de João, que resume o significado de o Filho do Homem. 12 vezes também, que é o falado, né? E de o Filho de Deus, que aparece 9 vezes em João. Ou o Filho único de Deus, 2 vezes em João. O Filho do Homem, aí tem aqui a palavra grega, tá? A expressão grega, Filho do Homem, relativamente à designação Filho do Homem. Huios Anthropou, que também Jesus se aplica, capítulo 5, versículo 27. Indica a condição humana realizada nele, com a excelência, plenitude e unicidade que o constitui em modelo de homem, o vértice da humanidade. Maravilha, né? O Filho de Deus designa Jesus como o que possui a plenitude do Espírito de Deus, denotando a relação particular e exclusiva que Jesus tem com o Pai. A expressão encontra-se pela primeira vez nos lábios de João Batista, expressando o efeito da descida do Espírito sobre Jesus, capítulo 1, versículo 32 e 34 a 34. A essa consagração com o Espírito, o próprio Jesus associa sua qualidade de Filho de Deus. A condição de Filho de Deus, unida à de Messias, constitui a profissão de fé da comunidade cristã, sobre o seu sentido em lábios de Natanael. Aí, ó, vê Messias. Aí continua aqui, ó, só sobre o Filho, explicando. Tá? A denominação Filho único de Deus expressa a predestinação de Jesus por obra do amor do Pai. É Jesus quem desde antes da criação do mundo possui a glória inteira do Pai. João 17,5. Pode dizer eu, referindo-se a esse projeto primordial, porque desde o princípio era ele quem estava previsto para realizá-lo. A mesma predestinação alude o dito de João Batista: estava primeiro do que eu. A condição divina do Filho afirma-se no capítulo 1, versículo 18, o único Deus gerado, e simbolicamente na passagem onde Jesus caminha sobre as águas. Olha só. Aí ele continua. Só a expressão filho. Olha os detalhes que ele vai trazer para você dar aula, para você pregar. É maravilhoso. Então ele traz no original, no grego, o que João estava falando. Isso ele vai trabalhar com todas as palavras, tá? A palavra filho é uma palavra ampla em João, ele vai, de maneira exaustiva, falar mais sobre ela. Aqui, ó. A natureza da relação de Jesus com o Pai expressa-se no capítulo 5, versículo 18. Chamava a Deus de seu próprio Pai, Patera Indion. Aí tem a outra palavra grega aqui, ó, no capítulo 1, versículo 41. Tom Adelpon, Tom Indion, de Pedro com respeito a André, o seu irmão carnal. Vem também a palavra Delfos, né? Irmão. A ausência de artigo evidencia não ser relação exclusiva. Através de Jesus, todo discípulo participará dela, pois o Pai os ama como a ele. Tá? Jesus também chama de meus irmãos, no sentido de discípulos. Né? Segundo aqui, ó, o termo filho denota filho adulto, a quem o Pai faz igual a si, comunicando-lhe toda a sua riqueza ou glória, dando-lhe a livre disposição de tudo o que possui. Capítulo 3, versículo 34. Então ele esmiuça o Evangelho de João, ensinando-lhe tudo o que se sabe. O que sabe. Capacita-o assim a exercer atividade igual à sua.
A relação pai e filho, pois, relação entre adultos iguais. Jesus aparece, pois, desde o princípio como igual ao Pai, que se lhe comunicou inteiramente com o Espírito, por possuir a mesma capacidade de amar que o Pai, que é Espírito. Possui a condição divina. Aí ele continua aqui, ó. Tá? Depois ele vai explicar, deixa eu correr aqui. Aqui ele fala da consagração do pai com o filho, os filhos de Deus, o significado. Todos aqueles que receberam, está no capítulo 1 de João, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então nós, que aceitamos a Cristo como seu Salvador, nós somos filhos de Deus, mediante a adoção. Ele nos adotou e o Pai nos aceitou. Olha só que maravilha. Aqui tem o nome Filipe, dos apóstolos. Deixa eu pegar aqui outra palavra. Vamos pegar Abraão, que é a primeira aqui, ó. Abraão. Aí você vem na página 17. Opa, correu aqui. Página 17. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, tá? Abreviaturas. Vai aparecer, ó, como eu falei para vocês, no grego, você tem aqui, ó, acusativa, adjetiva, advérbio, aoristo, que traz uma ideia do passado, uma coisa que aconteceu. Arameu, artigo, confira, dativo, durativo, exemplo, explicativo, futuro, genitivo. Quem conhece o grego sabe disso, né? É grego, hebraico. Então aqui você tem as abreviaturas para você saber, vai aparecer nas palavras, você vai saber o que é. Tá bom? Então você tem aqui, ó, Abraão, do grego Abraham. Você tem aí, ele vai falar também sobre Jacob, Jacó, José, Roi Pateres, ou os pais, os patriarcas, antepassados, por aí vai. Aí ele começa falando primeiro de Abraão. Como João aplica ou fala do patriarca no seu evangelho. Este nome só aparece na controvérsia de Jesus com os dirigentes do templo. Está no capítulo 3, do 33 a 58. Ser descendente de Abraão não assegura a condição de homem livre, que é a liberdade. Pois Abraão teve um filho escravo, Ismael, nem portanto o direito à promessa. Ser filho de Abraão significa proceder como ele. Capítulo 8, do 37 ao 40. Jesus, negando que o modo de agir dos dirigentes seja o de Abraão, acusa-os de idolatria, pois se dizia que quem não realizava as obras de Abraão, realizava as do seu pai, que era idólatra. Os dirigentes afirmam repetidamente, os inimigos de Jesus, os religiosos, que Abraão morreu. Com essa frase, João indica que a absolutização da lei, aqui ó, a referência à lei, né? Você pode procurar, levou-os a se esquecerem da promessa anterior à lei, que imprimia o dinamismo a todo o Antigo Testamento. Jesus alude precisamente à promessa do descendente, que é o Messias, está no capítulo 12 lá, que causou a alegria de Abraão, capítulo 8, versículo 56. Os dirigentes pretendem ridicularizar a afirmação de Jesus, objetando-lhe sua idade. Abraão é uma figura do passado. Jesus lhes declara de novo o seu descendente de Abraão e afirma que, enquanto Messias é anterior a Abraão no desígnio divino. E eles repudiaram isso, né? Jesus estava mentindo. Aí vem Jacob, ou Isaac, eu falei Jacó, mas não é Jacó não, é Isaac. Filho de Abraão, tá? Isaac nunca é nomeado neste evangelho, embora existam várias alusões à sua figura. Não o nome, mas a figura dele. Em primeiro lugar, a contida em João 3,16. O dom do Filho único da parte de Deus alude ao que fez Abraão do seu filho. Em segundo lugar, Jesus que carrega a cruz faz referência à figura de Isaac, que, segundo os comentadores judeus, carregara voluntariamente a lenha para ir ao sacrifício. Isso aqui eu não sabia. Então, olha que aplicação maravilhosa.
né? Não está no texto, mas a ideia traz essa, né? Traz essa ideia. Aí, Jacó. Jacó. Jacó aparece somente numa narração. Está no capítulo 4, versículo 5, capítulo 6, versículo 12, né? O capítulo 4, não sei se é o capítulo 6 ou o capítulo 4, 5, 6 e 12, né? E depois tem que estar com conferida aqui. Como doador do poço aos samaritanos, sim, está no capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, versículo 5, versículo 6 e versículo 12. O poço de Jacó. Sua qualidade de pai do povo eclipsa-se pela nova paternidade de Deus, que dá origem ao povo universal. Aí vem, existe, porém, alusão a Jacó na promessa de Jesus aos seus primeiros discípulos, capítulo 1, versículo 51. Apoia-se no episódio de Betel, quando Jacó viu em sonho a rampa que uniu o céu com a terra. A interpretação do judaísmo virá em Jacó, o homem sobre quem repousou a glória de Deus. Jesus declara que ele próprio é o homem em quem reside a plenitude da glória. Capítulo 1, versículo 14. E anuncia aos discípulos essa visão que se verificará na cruz, onde brilhará o seu amor, a glória, até o extremo. Maravilhoso, né? José, o filho de Jacó, é mencionado uma só vez como aquele que recebeu do seu pai Jacó um terreno perto de Sicá, na Samaria. Capítulo 4, versículo 5. Os pais, que se fala aqui dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Maravilha. Aqui ele fala sobre a água, né? Ridor, ou Idria, tá? Vasilha para água, talha, cântaro. Ele vai explicar aqui. Água da ruptura, enfim. A água vinho da purificação. Vou escorrer agora aqui. A água, Espírito Santo. A água é um dos símbolos do Espírito. João faz alusão a isso muitas vezes, né? Lá no capítulo 7 mesmo, famoso. Ele fala da água. Ele vai citar aqui. Tá? Aqui, ó. Além da oposição entre as duas alianças que se estabelecem em Caná, João, assumindo a linguagem dos profetas, aí cita aqui Isaías e Zacarias, né? Faz da água o grande símbolo do Espírito. A primeira vez que se associam água e Espírito é no capítulo 1, versículo 33, o que batizará com o Espírito Santo. O verbo batizar não tem, neste caso, o significado de submergir, mas de embeber, como a chuva. Aí vem Isaías aqui, ó, capítulo 44, né, a promessa do derramar do Espírito. De acordo com o duplo sentido do verbo grego, compara-se o Espírito com a água que penetra no interior do homem. Ele dá vida e fecundidade. Que é onde tem água tem vida, né? Maravilhoso. Ele vai explicando aqui, ó. Fala de Caná da Galileia. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? A água do serviço, a água da vã esperança, só no Evangelho de João. Então, eles esmiuça o Evangelho de João. É maravilhoso. Então, você que não tem essa obra, compre. Porque é show de bola, sem palavras. Tá? Aqui tem a palavra alegria, aliança, tá? Amigo, amor, que é a palavra haris no grego. Né? E aqui ele vai apontar para outras seções que você vai encontrar essa palavra, né? Irmão, liberdade, Budas, e por aí vai. Deixa eu pegar uma outra palavra aqui que eu marquei. Deixa eu ver. Que é a palavra glória. Aqui, ó. A palavra glória. Grego, doxa. Aí, doxazo, glorificar, manifestar glória. Timao, que é honrar. Time, honra, estima. E panerô, manifestar. Então ele vai trabalhar todas essas palavras. Doxa, doxazo, timao, time e panerô. Todas ele vai trabalhar essas palavras. Aí começa o significado e uso dos termos da palavra glória, doxa, o que significa, que traduz aqui o hebraico kavod, e conserva as suas acepções, riqueza, esplendor, pode ser divina ou humana.
Neste último caso, denota o brilho da posição social e a honra que se lhe tributa. No Antigo Testamento, a glória que manifestava a presença de Deus revestia formas visíveis, a nuvem no deserto, ou no Sinai, o fogo voraz no monte, a coluna de nuvem ou de fogo que acompanhava o povo, podia ter caráter de ameaça. Moisés quis ver a glória de Deus, ele só viu as costas, né? De uma forma teofânica de Deus. Na profecia de Ezequiel, a glória abandona o antigo templo e entra mais tarde no novo. E essa glória aqui, no capítulo 43, que retorna, é Cristo, né? Eu não creio, eu sou pré-milenista, mas eu não creio que não vai ter templo no milênio. O milênio não vai ter templo. Para quê? Para que vai ter templo? Se Cristo vai estar lá. Se a igreja vai estar lá, a igreja é o templo de Deus. Então Ezequiel não fala de um templo físico. Não fala. Interpretar Ezequiel, capítulo 40 a 47, como um templo literal é loucura. E eu sou pré-milenista. Vamos lá. Aqui ele fala de Ezequiel, papapá. Depois ele vai. E aqui ele termina, e entra mais tarde de novo, Ezequiel 43, de 1 a 5, com a glória voltando, assegurando a presença perpétua de Deus. Capítulo 43, versículo 7 de Ezequiel. Então, quem é a presença perpétua de Deus? É Cristo, gente. Essa glória é Cristo. Não dá para fugir. Aí o verbo doxasso, o significado. Tá? Aí vai citar aqui umas passagens de Isaías. O significado. Então é interessante você ter isso aqui, né, para você não falar besteira, né? E nem pregar besteira também. Tá? Que honrar. Agora também significa honra, poder, enfim, depende do contexto, né? Ele fala togizaço, né? A glória de Deus em Jesus. Jesus era a manifestação da glória de Deus. O que isso significa? Ele vai explicar aqui. A manifestação da glória. Aquilo que o Antigo Testamento falava, como Ageu falou no capítulo 2, versículo 9, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, é uma profecia messiânica, porque no segundo templo, ali de Zorobabel, de Ageu, de Zacarias, você não vê a manifestação visível da glória como aconteceu com a inauguração do templo de Salomão. Tá? Ficou para o futuro. Por isso que no capítulo 1, versículo 14 de João, fala que Cristo é a glória de Deus. A glória da segunda casa. Ou a glória desta última casa, que seria maior do que a primeira, lá de Ageu 2,9, se cumpre em Cristo. Então, Cristo é a manifestação da glória de Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso aqui, ó. Só sobre glória. Olha. Cadê? Por último, ele fala sobre a comunicação da glória. Top, né? Aí vem aqui a glória de Deus e glória humana em João. Então, meu irmão. Deixa eu pegar mais umas palavrinhas aqui, só mais uma palavra. E se vocês quiserem que eu faça um segundo review dessa obra, deixa aqui os seus comentários. Para aqueles que querem que eu faça o segundo review. Se ninguém comentar, não falar, eu não farei. Farei um review só. Vamos pegar aqui uma outra palavra. É tanta palavra aqui, meu Deus do céu. Moisés. Mulher. Maria Madalena. Nicodemos. Profeta, purificação. Ressurreição. 247. Aqui nós vamos encerrar. Se vocês quiserem o segundo vídeo, deixe os seus comentários, senão não vou fazer não. Ressurreição. Ressurreição. Que é o grego, a palavra grega anastasis. Tá? Ressurreição. Aí tem o levantar-se em juízo para comparecer. Anisteme, ressuscitar. Eigerô, ek, necron. Daí vem a palavra necrotério, né?
que é morte, levantar da morte, dos mortos, ou levantar os mortos. Aí ele vai explicar os termos. O termo anastasis significa pôr-se de pé, ana, para cima, e, contextualmente, pôr-se de novo de pé, ana, re. Em João, tem sempre sentido intransitivo. Duas vezes denota pôr-se de pé, comparecer em juízo, a fim de receber a sorte definitiva, está no capítulo 5, versículo 29. Outras duas, ressuscitar, pôr de pé de novo o que jazia morto, que é o caso de Lázaro, que foi ressuscitado. O verbo anisteme, no sentido de ressuscitar, aparece como transitivo, ressuscitar alguém, ou intransitivo, ressuscitar sem determinar agente. No capítulo 20, versículo 9, vai seguido da especificação da morte dentre os mortos, que é ek necron. Eigerou ou eigeromai significa levantar-se em sentido transitivo. Levantar os mortos, dando-lhes vida. O intransitivo, capítulo 5, versículo 8. O enfermo, que não fala quem é, né? Maria que estava sentada. Jesus o usa para levantar o santuário de seu corpo. Usa-se 5 vezes com o cumprimento da morte dentre os mortos. 2 de Jesus, intransitivo, e 3 de Lázaro. Tá? Levantar-se da morte. Aí ele vai explicando, né? Olha só, tanto de coisa sobre a morte. Vai explicando. Ressuscitar, fora da mente, da psique. Só sobre morte. Lázaro explica a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus, tá? E usando sempre as palavras gregas. Então, é um maravilhoso vocabulário teológico do Evangelho de João, de Juan Mateus e Juan Barreto. Eu vou comprar o comentário deles, de ambos de João, tá? E juntamente com esse vocabulário será um pá perfeito. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.